Fala, povo abençoado, povo de Deus, sou o pastor André Iorri para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor, diretamente para o seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns sintomas, de obras de macumbaria, obras de despacho. Isso é muito comum na igreja, a gente está atendendo pessoas assim, pessoas que foram vítimas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estavam sendo atacadas e nem sabia, Então, assim, ao decorrer desses quase 20 anos, dentro da igreja como um cristão, observando e vendo, trabalhos de libertação, conversando com algumas pessoas que realmente frequentaram esses centros, eram ex-macumbeiros, pais de santos, mães de santos, que a gente conviveu. Então, eu gostaria de passar um pouquinho da minha experiência, coisas que eu vi no decorrer da minha caminhada e coisas que eu vejo até o dia de hoje, Então, assim, alguns sintomas, de pessoas que eu convivi no decorrer desses 20 anos, que elas tinham algum tipo de obra maligna feita sobre a vida delas. Lembrando vocês que toda a obra de macumbaria é coisa do inimigo e é feito com a intenção de manipular e destruir a sua vida. Então fique atento, não quer dizer que tudo que estiver aqui você possa estar macumbado ou fizer alguma obra de macumbaria, simpatia, amarração, enfim. Mas fique atento, é sempre importante a gente estar atento e sempre consultando ao Espírito Santo de Deus. Mas antes de eu começar, eu gostaria de convidar você, ainda que não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo encaminhar vídeos abençoados da parte do Senhor ao teu coração. Para quê? Para te edificar, para te ensinar, para fazer você ter uma intimidade mais profunda com Deus e saber discernir as coisas carnais e espirituais em nome de Jesus. Eu gostaria de começar com um versículo aqui falando, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Existem muitas obras do diabo, muita feitiçaria, muita coisa que é feita com a intenção de prejudicar, destruir as pessoas, e para que elas sofram. Por isso, irmão, escuta o que eu estou te falando agora. Você que não tem costume de ler a palavra de Deus, não tem costume de estudar, saiba que o diabo adora isso que você está fazendo. Ele vai ficar muito agradecido se você continua fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele pode te atacar quando quiser. Se você é uma pessoa que não ora, você está fardado à derrota e à desgraça, Infelizmente. E se você não estuda, você vai se tornar escravo. Por isso a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos direto aos sintomas. Eu classifiquei alguns tópicos, para ficar mais fácil o entendimento. Uma das coisas que eu tenho percebido bastante é que pessoas que foram macumbadas, pessoas que estão sofrendo com ataques de macumba, elas têm pesadelos, Muitas vezes acordam gritando, acordam suadas, acordam desesperadas, Isso é um sinal que pode ser que foi feita uma obra de macumbaria para a tua vida, Pessoas que sonham com visitas indesejadas, Não gostaria de pessoas ali nesse sonho, sempre tá vindo pessoas, Fique ligado que isso pode ser uma obra, Sonhar com animais agressivos atacando, principalmente cachorros e da coloração preta. Então fique muito atento a isso, irmão, porque isso pode ser um sinal. Tem pessoas que elas vêm nos relatar, sobre sonhos horríveis, que elas tiveram horripilantes, até falei errado, horripilantes, e que isso afetou literalmente ela, uma outra coisa, sonhar com pessoas mortas. Sonhar com pessoas que já morreram, principalmente parentes, que já faleceram. Eu, inclusive, na igreja, eu atendi uma moça de mais ou menos por volta de uns 16 anos de idade, ou melhor, 14 anos de idade, que ela tentou se suicidar, tomou um monte de remédios, foi parar no hospital. A mãe dela me chamou para atender ela e ela me relatou que a avó dela, que havia morrido há muitos anos, veio, sentou no canto da cama dela e falou para ela tomar esses remédios que tudo ia ficar bem.
E o interessante é que a mãe, essa irmã, né, no caso, que me convidou para ir lá, era uma ex-mãe de santo, né, de terreiro. Então, assim, tome cuidado, irmãos. Por isso que eu sempre falo, andem em santidade, né? Então, fica ligado com isso. Outra coisa também importante com relação ainda ao sono da gente, né? Às vezes a pessoa não consegue dormir, insônias. Às vezes a pessoa, ela diz assim, pastor, eu cheguei em casa, tomei um banho legal, jantei, fui descansar e eu não consigo dormir, rolo de um lado para o outro. Ou a pessoa dorme e tem horários específicos da madrugada que a pessoa acorda e não consegue mais dormir, ou tem que se entupir de medicação, acorda todo arrebentado, cansado no outro dia para trabalhar. Fique ligado, porque isso também pode ser um sinal de macumba, de uma obra de despacho que fizeram para a tua vida com a intenção de te destruir. Tem pessoas realmente que também têm atividades sexuais noturnas. Como assim, pastor? Tem pessoas que, às vezes, esses espíritos, elas vão, atacam essas pessoas dormindo, e essa pessoa, ela sonha que está tendo relação sexual, e elas até acordam dizendo que tiveram orgasmo, tanto homens como mulheres. Já ouvimos falar dentro da própria igreja, pessoas que passaram por isso, pessoas que estão sendo, às vezes tem sonhos, né, que tentam acordar, diz que abre os olhos, não consegue falar, sente sufocamento, diz que o diabo, né, esses espíritos grudam no pescoço da pessoa e começa a apertar, a pessoa quer gritar, quer se movimentar, ela não consegue se movimentar, não consegue gritar e entra em desespero. Nesses casos, irmão, isso pode ser uma obra de macumbaria. Aí, para você se livrar disso, só se você for um cristão e repreender em nome de Jesus, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas que foram vítimas também, elas dizem, puxões no pé, estavam dormindo e de repente algo tocou nela, mexeu no pé, puxou a coberta. Você tem que ficar ligado com essas coisas, irmão. Eu aqui até abri um parênteses aqui que eu queria falar, sobre um caso ainda relacionado aos sonhos, né, da pessoa. Eu tratei de algumas famílias, né, que teve crianças que elas acordavam com mordidas no corpo, de dentes, literalmente, irmãos. E os pais relatavam que eles foram dormir, não tinha nada daquilo ali, e acordaram com mordidas, acordaram com arranhões, acordaram com roxos pelo corpo. Então você que é pai, você que é mãe, fique ligado nos seus filhos, né? Fique ligado, porque às vezes eles estão sendo atacados, né? Eu cuidei de bastante crianças, ali pela faixa de 10, 12 anos, até um pouco menos, que sonhavam com macaco preto, macaco agressivo, que falavam que ia matar o pai e a mãe. As crianças não conseguiam dormir, acordavam desesperada, berrando, chorando, todas as noites, geralmente nos mesmos horários. Então, papai e mamãe, fica ligado. Você também, que talvez pode ser uma criança, mas você pode estar passando por isso. Você está acordando com marcas no seu corpo, mordidas, né, arranhões, roxos. Então, fique ligado, porque isso pode ser obra de macumbaria. Bom, dito isso, eu coloquei um outro tópico aqui sobre oferendas, né? Então, vocês sabem que essas oferendas são pactos, né, que são feitos e oferecidos aos espíritos, né, para que recebam favores, né, esses espíritos mercenários, porque eles trabalham de acordo com aquilo que eles oferecem. Às vezes uma cachaça, farofa, galinha, vela preta, você tá entendendo? Então, assim, tome cuidado com essas coisas. Tem muitas pessoas que relatam, falam assim, pastor, eu fui na minha casa, eu abri a minha porta e tinha um despacho na porta da minha casa. Então, irmão, com certeza foi feito um trabalho ali. Tem outras pessoas, relatos, que falaram que encontraram isso aí na empresa delas, né? Pacotinhos amarrados, pó, você está entendendo? No serviço, no local de serviço, há pessoas que encontraram, né, sapos com um nome costurado na boca do sapo. Então presta atenção nesse tipo de coisa, irmão. Deixa eu ver aqui mais. Pessoas aqui que eu quero falar aqui. Tem pessoas que não acreditam em macumba. E eu entendo, irmão, porque quando eu era mais novo eu também não acreditava nisso, até eu começar a ver com meus próprios olhos, até eu começar a ver um poder do maligno operando para destruir a vida das pessoas.
Então assim, existem pessoas que quando encontram uma macumba, elas chutam aquela macumba, irmão. Elas chutam aquela macumba. Tem até um caso de um irmão que eu atendi esses dias atrás, que ele trabalhava em uma estrada, né, fazendo asfalto, né, nas BRs, e ele não viu aquilo ali, e como eles têm que asfaltar, ele acabou chutando, né, um despacho daquele ali, e depois daquilo ali começou a dar uma alergia muito feia no corpo dele, e ele estava falando assim: pastor, tomou todo o meu corpo, meu rosto, tomei todo o medicamento, fui em posto de saúde, fui em hospital e nada aconteceu. E um dia minha esposa pegou e falou assim: vamos na igreja, vamos pedir para um pastor estar orando para ver o que é. E o pastor acabou revelando, né, a parte de Deus, que era uma obra de macumbaria. Depois daquilo ali, sumiu tudo do corpo dele. Então tem pessoas que levam na brincadeira isso. Eu já vi pessoas que colocaram a mão, irmão, e o braço como se ficasse todo roxo, sabe? Cheio de pontos roxos no corpo todo, no braço todo, porque colocou naquilo ali, mexeu naquilo ali. Pastor, macumba pega em quem não é cristão, quem não tem uma vida de santidade. Quero deixar isso claro para você, né? Então, você que não é cristão, você que não tem Cristo, não recebeu Cristo na sua vida, tome cuidado com isso aí, irmão. Não fica brincando não, tá? Tem outras pessoas que violam, né? Esses despachos, eles vão lá, bebe a cachaça, pega o dinheiro que eles colocaram assim às vezes na batata, pega dinheiro para eles, come a farofa e aí depois eles ficam macumbados por conta disso, porque é um mal trabalhando. As pessoas não sabem o perigo que estão correndo realmente com as forças das trevas, ficam brincando com isso, irmão. Então assim, toma cuidado com essas coisas. Apareceu, você ainda talvez é um crente que ainda não, um cristão que não está firme ainda, qualquer coisa chama um ministro de Deus, chama um pastor, chama uma pastora para orar na tua casa, para desfazer essa obra do inimigo, irmão, porque é importante. Agora você que já conhece um pouco, entende um pouco da sua autoridade, você mesmo pode colocar a tua mão e repreender em nome de Jesus, mandando tudo para o inferno para nunca mais voltar, irmão. Toma cuidado. Uma outra coisa que pessoas que eu atendi, elas relatavam muito, né? Elas ouviam vozes no ouvido, isso mesmo, vozes altas, vozes baixas, vozes de homem, de mulher, às vezes muitas vozes. E teve situações onde eu cheguei, aqui mesmo na cidade onde eu estou, para fazer uma libertação. Quando eu sentei com o rapaz, os espíritos começaram a falar no ouvido dele, porque eu não era bem-vindo naquele lugar, né? Porque eu fui ali literalmente para orar pela família, para dar uma assistência e fazer uma libertação sobre a vida dele. Então, os espíritos falam, então toma cuidado, pessoas que estão macumbadas, pessoas que foram feito um despacho, um trabalho, alguma coisa assim nesse sentido. A pessoa às vezes ouve vozes, a pessoa ela ouve vozes e essas vozes elas mandam realmente essas pessoas fazerem coisas. Se vocês prestarem atenção e olhar alguns relatos, até mesmo na mídia, vocês vão prestar atenção que existem pessoas que falam assim: ouvi uma voz no meu ouvido e essa voz mandou matar fulano de tal, mandou matar ciclano. Você tá entendendo? Eu fui fazer um trabalho também de um atendimento, uma mulher que estava depressiva, e ela pegou, disse que ouviu uma voz, e essa voz falava assim: pega e dá chumbinho para os teus filhos e para você e vai ficar tudo bem. Né? E aí ela conseguiu passar sobre isso. Em um outro momento ela disse que ela estava no hospital porque ela tinha comido um pouco desse chumbinho, e a voz pegou e disse de novo para ela assim: sobe na janela do hospital e pula para baixo que eu vou te segurar. E ela disse que a visão que ela teve era de um anjo, mas não era um anjo não, irmão. Aquilo ali era um demônio para ceifar a vida dela, até porque os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então fique ligado, porque pode ter sido feita uma obra de macumbaria para a tua vida, né? Essas pessoas elas veem vultos pela casa andando. Eu não sei se você já teve essa visão, eu já passei por isso. Às vezes um vulto preto passa de repente no corredor, né, se esconde atrás de uma porta, num lugar mais escuro da casa. Entendeu? Então as pessoas que estão macumbadas, às vezes que estão sendo atacadas, ela vê esse tipo de coisa, irmão. Pessoas que não são cristãos, elas vê esse tipo de coisa. Então assim, gemidos, choros, né? Houve também estouros. A pessoa acorda assustada porque escutou um estouro.
Aí o marido levanta, a esposa levanta, vai olhar e não existe nada. Não existe nada, não existe ninguém. Teve pessoas que eu já atendi que relataram que ouviam pessoas andando ao redor da casa dela. Pessoas que estavam andando ao redor, fazendo barulho, né? Mexendo no portão, com barulho de chave. Diz que abria a janela, olhava para fora, não tinha nada, irmão. Nada, nada, exatamente nada. Isso são obras de macumbaria. Quando eu fui conversar com uma pessoa, né? A pessoa falou que ela frequentava esses centros, tinha a sogra que era macumbeira, aí tinha não sei o que frequentava não sei o que. Então, assim, está envolvido com a questão do ocultismo. Então, fiquem ligados com essas coisas, né? Porque é muito sério. Uma outra coisa muito interessante que eu percebi nesse tempo de trabalho de libertação que as pessoas relatavam, né? Sentir a presença de alguém observando. A pessoa não consegue dormir com a porta do quarto fechado, não consegue dormir com a luz apagada e sempre aquela sensação de que alguém está observando e a pessoa fica desesperada. Ela não quer ficar sozinha porque ela tem medo. Muitas vezes ela bota a coberta sobre a cabeça, né? Principalmente as crianças. E às vezes o pai e a mãe pensam que é uma brincadeira e eles sentem que tem alguma coisa debaixo da cama, dentro do armário. Às vezes parece história assim de criança, irmão, mas você tem que perceber isso, pai. Isso aí é a palavra que eu te dou, perceba isso, papai e mamãe que estão me ouvindo aqui, você que tem filho, filha, né? Você que cuida de alguma criança, perceba isso, que às vezes pode ser sim, literalmente uma coisa da criança, fantasia, mas tem coisas que não é coisas da cabeça da criança, às vezes ela está sendo oprimida por espíritos. E esses trabalhos, eu quero dizer para você que não tem idade, irmão. Eles fazem para criança, eles fazem para abortar, para gestante perder filho, eles fazem para perder trabalho, serviço, tudo que você imaginar de todas as faixas etárias. Então tem que tomar cuidado, né? As pessoas relatam que sentem arrepios no corpo, né? Pancadas, beliscões, sentir bichos andando no corpo, né? Você pode até falar assim, meu Deus, pastor, mas até bicho, sim, até bicho. Eu estive na cidade de Grão-Pará, né? Na cidade de Santa Catarina, ali, no estado de Santa Catarina, melhor dizendo, na cidade de Grão-Pará. Eu atendi um homem que fazia mais ou menos uns 6 dias que não dormia, né? Via vultos, via vozes e ficava desesperado e bichos andando no corpo dele. Literalmente, ele disse que via por baixo da pele andando e ele, assim, na hora do atendimento, ele ficava fazendo assim, sabe, irmão? E desesperado, pedindo perdão, assim, pastor, me perdoa, sei que o senhor vai achar que eu sou louco, mas eu não sou louco. E as pessoas ao redor estavam achando que realmente o cara era louco, mas não era. Eu falei assim, vamos orar e vamos quebrar isso em nome de Jesus. A oração de fé foi feita e realmente saiu. Então, assim, existe realmente pessoas que vê o bicho assim andando no corpo. Então, fique ligado nisso também. Uma outra coisa que eu observei fazendo os trabalhos de libertação, pessoas que às vezes sentiam cheiro de chifre queimado, meia-noite. Eu não sei se você sabe, mas esses trabalhos de macumbaria, eles têm alguns lugares que eles são feitos. São feitos no centro, são feitos no cemitério, são feitos nas encruzilhadas, na cachoeira, né, na Mata Virgem. E a gente na cachoeira às 6 horas da manhã, que eles falam, né? Então, assim, você tem que observar. Essas pessoas, elas relatam que todos os dias acordavam com cheiro de chifre de animal queimado, carne apodrecida. E a pessoa procura um lado, procura o outro, vai procurar dentro de casa, acha que tem alguma coisa morta e não tem. Foi um trabalho que foi lançado sobre a vida da pessoa, né? Então tem que tomar cuidado com isso, irmão. Toma cuidado. Coceiras pelo corpo, a pessoa não para de coçar. Orelhas ardendo, principalmente o lado esquerdo da pessoa, irmão. Foi o que as pessoas relatam muito, né? Sentir que alguém está se aproximando por trás, tocando a mão, literalmente. A pessoa vai olhar, ué, não tem ninguém. Vê pro outro lado, não tem ninguém. E ela tem aquela sensação, né, realmente, que sempre tem alguém junto com ela e não sabe, né? Eu tive um episódio na minha vida que literalmente eu senti, irmão, o diabo botando a mão sobre o meu ombro. Você tá entendendo? Então tem que ficar ligado com esse tipo de coisa,
porque, como eu falei, quem é de Deus o diabo não toca, mas pessoas que não estão vivendo em santidade, pessoas que não são cristãs, pessoas que realmente não entregaram a vida para Jesus, não têm o Espírito Santo, estão suscetíveis a isso. Crentes, né, cristãos que estão em pecado, macumba pega igual, meu irmão. Então você pode estar enfeitiçado mesmo, macumbado, indo para a igreja e fazendo todas as coisas. Então fique ligado, né? Sentir agonia na nuca da pessoa, a pessoa fica agoniada. Então isso acontece bastante. Uma outra coisa, relatos que as pessoas também elas falam sobre objetos que somem. De repente a pessoa está em casa, começa a sumir cueca, começa a sumir calcinha, começa a sumir sutiã, começa a sumir peças de roupa, short, camisa, calça, meia, entendeu? Até onde eu tenho acompanhado, algumas pessoas elas pegam isso para fazer trabalhos e amarrações para a vida das pessoas, né? Principalmente em áreas amorosas, e coisas vão sumindo dentro da sua casa, você não sabe. Aí começa a sumir uma coisa, some outra. Uma outra coisa, irmão, é normal. É normal isso acontecer. Eu quero deixar claro isso para vocês. Não vamos ficar mistificando tudo e achando que tudo é sobrenatural. Mas se você começa a ver um padrão, você está entendendo? Fora do normal, na normalidade da tua casa, daquilo que você vive, fique ligado, ore, né? E fique ligado, isso aí pode ser sim, né? Que foi feita uma obra de macumbaria. Então, assim, objetos que somem dentro da tua casa, você tem que ficar ligado. Você não procura e não consegue achar, e todo dia, toda hora está sumindo uma coisa diferente. Uma outra coisa que eu observei bastante, né, fazendo os trabalhos de libertação na vida sentimental das pessoas, né? Às vezes a pessoa não consegue ficar com ninguém. Às vezes há uma amarração ali, às vezes foi feito um trabalho, foi lançado alguma coisa sobre a vida da pessoa, porque uma outra pessoa ficou com inveja, se sentir ameaçado, você está entendendo? E isso é terrível, irmão. Então toma cuidado, né? Às vezes tem pessoas que eu observei na parte de libertação que elas literalmente, elas queriam muito uma pessoa, e quando elas conquistam aquela pessoa, elas perdem totalmente o interesse na pessoa, ela perde o interesse na vida da pessoa e fica fria, literalmente fria, e ela não sabe explicar o porquê daquela frieza com a pessoa. Então, assim, a gente tem que estar ligado com essas questões. Uma outra coisa também que as pessoas relatam bastante, elas começaram, estava com o seu cônjuge, com o seu namorado, a sua noiva, o seu marido, a sua esposa, e de repente começaram a se sentir sufocado. Não sabe explicar o porquê. De repente está sufocado e não quer estar mais perto da pessoa, sente nojo da pessoa, se irrita com qualquer coisa que a pessoa fala. Pode tomar cuidado com isso, ora, vigia, porque isso pode ser uma obra de macumbaria feita. Existe bastante pessoas, literalmente, tem pessoas que é descarada, irmão. Desculpa a expressão aqui falar, mas existem pessoas que são descaradas, às vezes vêm pedir oração pra gente na igreja, para orar, pastor, ora pelo meu relacionamento, né? E às vezes Deus ele fala pra gente não orar. Nem todo mundo que pede oração eu oro, irmão. Tem orações que eu não faço. Aí vai descobrir, é a amante pedindo para orar pelo um rapaz. Aí quando a gente vai perguntar, eu tô conhecendo, o cara tá separando da mulher. Irmão, tá amarrado isso aí. Toma cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes tem pessoas quando querem roubar, mulher quer roubar o marido da outra, eles vão lá pro centro de macumba. Eles fazem isso aí, eles pedem, eles vão para terreiro, eles vão para candomblé, eles vão para tudo que você imaginar para trazer destruição. Aí o casal tá bem, o marido e a esposa tá bem, eles começam a discutir, vai indo, e separam. Aí aquela pessoa que fez aquilo lá, ela pega o marido do outro, pega a esposa do outro e casa. Isso aí há inúmeros, muito caso realmente dentro da igreja que a gente vê pessoas conhecidas que acabaram dessa forma, né? Então, assim, toma cuidado com essa questão. A falta de libido sexual, tá? Eu sei que vai parecer um pouco estranho isso, mas não é, irmão. Esses espíritos são enviados, espíritos de prostituição, de pombagira, para estar no meio do casal. Para quê? Para trazer esfriamento. Pombagira tem essa finalidade, irmão, trazer esfriamento. Ou seja, ora a pessoa está ativa sexualmente falando,
e quer ter relações sexuais direto, até demais. E quando eu falo demais, assim, fora do normal, porque tem gente que pensa que é brincadeira, não é. Você tá entendendo? É normal, tem a normalidade de um casal de ter relação sexual, é normal isso com um casal. E aí fica uma coisa demasiada, você tá entendendo? A ponto de fazer coisas obscenas, se machucar, sangrar e aí por vai, e a pessoa ainda querer, é uma coisa obsessiva, irmão, toma cuidado com isso. Isso pode ser um sinal de macumba dentro do teu relacionamento que fizeram para você, para destruir, né, a tua vida sentimental. Em outra parte, às vezes a pessoa perde totalmente o interesse. O marido perde totalmente o interesse na esposa, a esposa perde o interesse no marido, às vezes dá um sentimento de nojo, e muitas vezes atendi pessoas desse jeito, a gente ora, depois disso é quebrado, né? Esse trabalho, esse despacho, as pessoas voltam à normalidade. Então, toma cuidado com isso aí. Se está acontecendo, às vezes pode ser coisa realmente biológica, né? Que precisa de um médico, um tratamento, mas existem situações que não existem situações que literalmente são obras feitas, né? Por isso que eu falei, é importante você aprender a discernir o que é espiritual do que é carnal. Outra coisa que também acontece muito, que eu já ouvi, até macumbeiros falando, assim, as pessoas vêm, eles pegam terra de cemitério, jogam na calçada da pessoa, né, na frente da casa daquela pessoa que eles querem perturbar, e esse casal começa a discutir, até ser destruído, até separar, até sair para uma agressão física, verbal, sabe? E acabar com tudo. Então, assim, toma cuidado. Aí a pessoa fica irritada, não sabe por quê. A pessoa chegou irritada, não sabe por quê. Começa a brigar com o marido, começa a brigar com a esposa, do nada, surtado, perde o controle das coisas, né? Então, assim, irritabilidade, toma cuidado com isso, irmão. Eu sei que às vezes a gente fica irritado, isso é normal do ser humano, mas uma coisa fora do padrão, né? E quando eu falo fora do padrão, eu estou dizendo o seguinte: tem pessoas que você sabe que tem um temperamento mais arrochado, né? A pessoa que tem um temperamento assim mais forte, mas existe pessoas que não pessoas que são calmas, de repente dá um surto na pessoa, né? Literalmente, e acontece. Eu já acompanhei alguns casos de um pai que chega em casa, ele dá um surto, não sabe nem por que ele está com tanto ódio. O cachorro tinha feito alguma coisa assim, ele ficou com tanto ódio, ele tinha 3 filhos menores, né? 2 filhos menores, melhor dizendo. Ele pegou o cachorro, irmão, ele matou o cachorro na pancada, pra vocês terem noção. E depois, quando ele voltou, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, o que fez, e ficou desesperado, traumatizou a mulher, traumatizou os filhos, né? A mulher saiu de casa, os filhos saiu de casa, ficou sozinho, teve que passar tratamento, um monte de coisa. E aí foram descobrir, tinha obra por trás, né? Foi feito coisa sobre a vida dele. Então, assim, você tem que tomar cuidado com as coisas. Tem que andar com Jesus literalmente. Então, assim, eles jogam literalmente terra de cemitério, né, na calçada para brigas. Então, toma cuidado. Por isso que eu sempre ensino aqui no canal, as pessoas que me seguem sabem disso, que você deve orar de manhã pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Tem que orar contra a inveja, tem que orar contra palavras contrárias, orações contrárias, e para que Deus liberte de todo, né, ataque do maligno. É muito importante. Outra coisa que eles me relataram muito, irmãos, é vida financeira, tá? O que acontece? A pessoa tá bem e de repente começa a dar crise, e a pessoa nunca sai da crise. Eu sei que existem pessoas literalmente que elas às vezes entram em crise financeiras pela falta de descuido. Às vezes a pessoa ela gasta mais do que ganha. A pessoa realmente é irresponsável financeiramente. Mas existem situações que não. A pessoa está se esforçando, está levantando cedo, está trabalhando, está economizando, e sempre vai aparecendo uma coisa. E nunca termina. Nunca termina. Então, assim, literalmente, toma cuidado quanto a isso. Você está entendendo? Porque existe pessoas que fazem trabalho, né? Vão lá, pagam o trabalho para o macumbeiro lançar, né, esses demônios, lançar a maldição, lançar as pragas, lançar a destruição na vida dos outros, para acabar, né? Às vezes é um concorrente, a pessoa tem uma empresa, o cara ele frequenta essas coisas, ou até vezes não frequenta, ele não quer perder espaço no mercado, e aí ele vai lá fazer um mal pro outro. Ixi, irmão, tanto de pessoa que eu já fui orar por conta de comércio, para desfazer, pessoas que trabalhavam comigo, que eram sócios meus,
né? Literalmente que falaram que estava trabalhando, vinha saquinho, assim, umas petequinhas assim, com trabalhos feitos toda a vida, assim, para quê? Para destruir tudo. Às vezes a pessoa tá lá, a pessoa tem inveja porque o outro está prosperando, o outro está crescendo, está ganhando dinheiro, se sente ameaçado e vai lá fazer uma obra para desgraçar, para destruir a vida da outra pessoa. Então, toma cuidado. A pessoa, às vezes, tem pessoas que não conseguem pegar emprego, não pega emprego com nada. E às vezes não é questão do currículo, irmão. Porque existe pessoas, a gente sabe que às vezes é questão do currículo, tem que ter um currículo bom. Às vezes a pessoa, ela trabalha 2, 3 meses aqui, 2, 3 meses ali, não fica em lugar nenhum. Mas existe pessoas, literalmente, que elas têm um currículo bom, fazem de tudo, mas parece que todas as portas que elas batem estão fechadas. Isso pode ser uma obra de macumbaria sobre a vida da pessoa, né? Todas as portas, né? Falência de empresa, toda empresa que abre, ela é destruída, a empresa não fica de pé, leva em falência. Então cuida, irmão, cuida. Coisas que quebram do nada. Isso aqui eu queria falar para vocês. Isso aqui acontece muito frequente, irmão. De repente quebra a porta, quebra forno, quebra micro-ondas, quebra o carro, quebra chuveiro e vai quebrando tudo dentro de casa, irmão. É portão eletrônico que não funciona, sabe? Eu não estou dizendo que as coisas não vão se acabando com o uso, porque é normal que tudo a gente venha se trocar e ter uma data de validade. Aqui eu estou querendo focar no sentido que começa a quebrar tudo ao mesmo tempo. E aí a pessoa vai acumulando tanta dívida, que a pessoa não consegue superar aquilo ali. E tudo está quebrando. Então assim, se está tudo dando errado, tudo muito junto, irmão, presta atenção. Pode ser que foi feita uma obra contra a tua vida. Pode ser que foi feita uma obra para destruir, né? E literalmente, irmão, eu falo para vocês, eu quero contar algo, porque a minha intenção aqui é que vocês cresçam. Esses dias mesmo eu fui ministrar na igreja de um pastor amigo meu, e após eu ter liberado a palavra, né, de ministração, teve um momento profético ali, e o profeta chegou até mim e ele falou que foi feita uma obra, né, contra a minha vida, para mim terminar na sarjeta, para terminar na desgraça, para passar dificuldade, para passar fome. E ele ainda disse assim, que a pessoa disse assim, ele pode até parecer bem, ter um semblante bem, mas seus dias serão amargos, vão terminar na desgraça, no sofrimento. Você está entendendo? E aí eu queria dizer para você, aí Deus, ele terminou dizendo assim, ó, Deus está te dando libertação disso aí, dessa palavra, e que nada vai chegar na tua casa, na tua tenda. Deus está te livrando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê, irmão? A maldição é como um passarinho sem ninho, fica voando. Você está entendendo? Então assim, se você é cristão, você não tem que ter medo dessas coisas. Por isso que eu estou falando. Agora, pastor, eu não sou. Meu conselho é, aceite Jesus o mais rápido possível. Receba Jesus na sua vida, irmão. Não fica brincando de ser crente, não. Não fica brincando. Seja um cristão verdadeiro. Entendeu? Por que não pegou? Porque eu estou em santidade, porque eu estou andando em retidão. Agora você imagina se eu estivesse me desviando da igreja. Imagina se eu tivesse uma vida dupla na igreja, eu sou uma coisa, fora na minha casa, na sociedade sou outra. Vai pegar e qualquer um que vai pegar, você está entendendo? Então, santidade é a melhor precaução. Eu estou falando isso para vocês saberem que é feito mesmo para destruir. E olha que eu sempre tenho o meu coração grande para ajudar todas as pessoas quanto eu posso. Mas mesmo assim, às vezes, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que não vai com a cara da gente, nem sabe por quê, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que às vezes você se destaca, você pode ser mais carismático, qualquer coisa, irmão. A pessoa não vai com você e aí vai lá fazer uma obra para destruir a tua vida. Então toma cuidado. Vida financeira é uma das áreas que eles muito usam. Área sentimental, área financeira, muito. Outra coisa que eu observei fazendo as libertações, tá? Mudança de temperatura. Eu já andei fazendo algumas libertações bravas aí, com corpo de obreiros, né? E quando pegou algumas legiões para ser expulsa, demônios, literalmente para ser expulso, para quem não sabe, legião é um monte de demônios, tá bom? Quem ainda não sabe disso vai estudar sobre o endemoniado de Gadara na Bíblia, ali, que você vai entender um pouco mais a respeito disso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, na libertação que eu estava fazendo, irmão, houve uma mudança brusca de temperatura. Literalmente ficou frio. Frio. E a gente sabia que o ambiente não estava assim. Eu e as pessoas que estavam junto comigo, né? Nessa libertação, todos foram unânimes naquilo ali, né? E na hora dessa libertação manifestou vários espíritos, né? Na mulher que estava endemoniada. E foi macumbaria. Então tome cuidado com esse tipo de coisa.
se você começa a ver algo fora do normal, né? Como eu sempre falo, seja sensato, irmão, fora do normal. Animais que aparecem da sua casa do nada. Isso aqui, muita gente aqui não tem nem noção disso. Às vezes aparece cachorro, aparece gato, aparece coruja, infestação de insetos do nada, formiga. Irmão, eles fazem essas coisas para prejudicar as pessoas. Às vezes esse animal ele vai para lá. Eu já vi relatos de pessoas, né, que encontraram gatos dentro da casa, apareceu um gato do nada, a pessoa foi lá, bonitinho e tal, começou a dar de tratar para esse gato, todo mundo começou a adoecer dentro de casa. Às vezes é um cachorro que trouxe para dentro de casa, às vezes começa a aparecer infestação de ratos, de baratas, de insetos. A pessoa não sabe o porquê, irmão. E foi lançar essas pragas para trazer prejuízo, jogar inveja e um monte de coisas. Então fique ligado, seja uma pessoa que ore sempre. Por tudo que você tiver na sua casa, ore, irmão. Tudo que você for receber, quero deixar aqui também uma outra experiência, quero aproveitar para deixar rico esse conteúdo desse vídeo, né? Porque a minha intenção é que alcance o máximo de pessoas possível para serem abençoadas. Eu participei de uma libertação uma vez, que deram uma peça de roupa para uma moça. Essa peça de roupa, né, era uma camisa, uma camiseta, alguma coisa assim, sabe? Da moça, assim. E essa moça ficou endemoniada, literalmente. E a família, ela não queria muito ir para a igreja, ficava fazendo pouco caso da igreja e das coisas. E quando se viu num estado de desespero, ligou, né, pro pastor, a qual pastoreava, né, a igreja, eu era auxiliar dele. Ele foi até lá. Chegou lá, a menina estava batendo com a cabeça contra a parede, irmão, gritando. E antes do pastor descer, o Espírito começou a gritar da porta para fora, assim, não deixa ele entrar, não deixa ele entrar. E aí foi orando, o Espírito Santo mostrou que a camiseta dela, a camisa que ela estava usando, né, que ela ganhou da amiguinha, foi feito um trabalho no cemitério, olha só, para levar a guria para loucura. Então, assim, toma cuidado com o que você recebe. Toma cuidado onde você recebe, com o que você recebe na escola. Toma cuidado com o que você recebe no seu serviço. Toma cuidado com o que você recebe dos teus parentes, dos teus pais. Aquilo que você compra fora. Pastor, mas eu tenho que... Até isso tem, irmão. Tem. Por quê? Porque você não sabe. Por exemplo, assim, ó, tem uma garrafa de água aqui. Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela tem... Pode ser o meu irmão. Ele tem um bom coração de me dar isso aqui, porque ele sabe que eu preciso de beber água. E ele vai lá e compra aquilo dá. Talvez ele não fez aquilo, mas a pessoa que fez isso aqui, ou que vendeu, fez um trabalho para vender as coisas, para macumbar o negócio. Aí você traz para dentro da tua casa e traz maldição para dentro da tua casa e você não sabe. Você tá entendendo? Então, assim, por isso que eu falei, é importante que você tenha um discernimento de espíritos, é importante que você tenha comunhão com Deus para você saber, literalmente. Então, tudo que vem na tua casa, você tem que orar. Não é só orar na hora de você comer, não, irmão. Não é só orar na hora do café da manhã, no almoço, na janta, não. Você tem que orar por tudo, pela roupa que você recebe, pelo presente que você recebe, pelo carro que você comprou, aquilo você não sabe. Às vezes você mesmo vai comprar, você não sabe de onde veio, qual é a procedência, você está entendendo? Não sabe se o negócio foi feito uma obra ali. Então, oração é importante. Vamos continuar? Saúde, área da saúde. Tem pessoas que elas ficam literalmente doentes. Doenças que os médicos não conseguem explicar. Né? Como eu tenho falado, eu tenho atendido uma irmã da cidade de Grão-Pará, em Santa Catarina, que ela ficou depressiva, irmã. Depressiva, isso mesmo. E aí quando eu fui sentar conversar com ela, o que ela me relatou? Ela trabalhava num posto de saúde, existia uma moça lá que ficava com muita inveja dela, fizeram um curso lá, um curso, ela passou, e a moça não passou, e ela queria aquela vaga. Aí o que ela fez? Ela foi lá no centro de macumba, né? E fez um trabalho para essa mulher, que era a irmã que eu estava cuidando. E depois disso aí ela adoeceu, pegou depressão, pediu afastamento do serviço, ficou depressiva tomando uma bomba de remédios. E a mulher que fez aquilo ali pegou o lugar dela. Então, assim, eu conversando com ela, porque na hora que eu estava orando, o Espírito Santo começou a mostrar algumas coisas, eu fui questionando ela e ela acabou, né, na conversa falando. Então, existem doenças assim que são enviadas para você destruir, doenças para você ficar
doente, necessitado, paralisado, perder movimento do teu corpo, dores de cabeça constante na cabeça, na nuca, nas costas, nas pernas. Aí a pessoa vai em posto de saúde, a pessoa vai no pronto-socorro, a pessoa vai no especialista e procura um lado, procura o outro, gasta dinheiro e não encontra nada. O médico fala assim, não, mas não tem nada. Aí faz raio-x, faz isso, faz aquilo, não tem nada. É o quê? É um mal trabalhando ali na vida da pessoa, irmão. Você tem que ficar ligado com essas coisas, né? A Bíblia mesmo vai relatar isso ali sobre a mulher que andava curvada. Você está entendendo? A mulher do fluxo de sangue. Você está entendendo? 12 anos sofrendo. E viu? Existem espíritos malignos ali trabalhando. E talvez são enviados espíritos malignos do centro para a vida dessa pessoa para destruir. Para a pessoa perder casamento, para perder empresa, para perder saúde, posição. Às vezes é status, às vezes é um lugar. Irmão, tem gente maligna para tudo que é coisa. Para tudo que é tipo de interesse. O ser humano, ele tem um coração egoísta, você precisa entender isso. A única coisa que defende você é Jesus de Nazaré, então precisa receber na tua vida, você precisa andar em retidão. Então assim, toma cuidado, às vezes tem doença que não aparece, aí a pessoa não consegue, ela dorme e acorda arrebentada, não sabe nem como, ela fala assim, pô, parece que passou um caminhão por cima de mim, pastor, parece que passou uma carreta, fui dormir, eu tô mais cansado ainda. Tem pessoas que elas têm percas de memória, lápis de memórias. Tem pessoas que são ataques epiléticos. Eu cuidei literalmente de um casal. Ele falava assim, ó, que quando ele casou com a esposa, tudo bem. Depois de um tempo, ela dava uns ataques epiléticos, do nada. Caía no chão, perdia o controle, se debatia e tal. Daqui a pouco tava tal. Aí eu falei, não, traz aí pra igreja que nós vamos orar, eu quero acompanhar vocês de perto. E o culto rolando, as coisas rolando, daqui a pouco a mãe, pá, do lado. Irmão, se não tivesse obreiro ali, a mulher tinha arrebentado a cabeça no chão. Você tá entendendo? E aí eu comecei a ver uma ação maligna ali, um trabalho, né? E vamos orar em nome de Jesus, expulsamos o negócio ali. E literalmente, né? Aí ele falou, não, pastor, é porque ela tem uma doença, ataque epilético, não sei o que. Nós vamos orar, se for isso aí, Deus vai curar. E se não for, Deus vai mostrar. O que foi? Na hora que tocou a mão, o demônio saiu pra fora. O espírito maligno saiu. Por quê? Macumba é isso, irmão. É enviar espíritos malignos para destruição na vida da pessoa. Você tá entendendo? Espíritos mercenários para destruição, irmão. Então, assim, toma cuidado. Às vezes você tá com uma doença, você não consegue saber o que é, você já procurou um lado, procurou o outro, gastou dinheiro, tá chorando, tá sofrendo. A pessoa fica sofrendo, irmão. Você tá entendendo? Não sabe, é um mal trabalhando na vida da pessoa, né? Alma, né? Ataque na alma. Por que eu tô falando? Às vezes a pessoa tem crise de ansiedade, do nada. Ataque de pânico, né? A pessoa entra em depressão, a pessoa não sabe, ela surta das coisas, porque há um mal trabalhando. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor não sabem discernir, não entendem das coisas, não tem um pastor, não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, não tem o Espírito Santo, e elas se tornam vítimas, infelizmente, deste mal, e a pessoa vai atacando, né? Então assim, toma cuidado com esse tipo de coisa, toma cuidado. Outra coisa também muito importante, desânimo que dá na pessoa. A pessoa fica desanimada, a pessoa não tem vontade de sair da cama, a pessoa não tem vontade de fazer comida, a pessoa não tem vontade de mais tomar banho, escovar os dentes, fazer a higiene dela, tudo que ela começa ela não termina. Você tá entendendo? Nunca as coisas assim ela consegue concluir. Às vezes é um trabalho, então você precisa estar ligado com esse tipo de coisa. Eu espero que esse vídeo te abençoou. Quero orar por você neste momento, com a intenção realmente de quebrar, e que o Espírito Santo possa usar esse vídeo para abrir o teu entendimento, né? Que essa pequena parte de conhecimento que eu tive nesse decorrer desses 20 anos, que talvez possa servir para você, irmão. E eu quero deixar mais uma vez claro, nem tudo é obra de macumbaria, tá? Nem tudo. Não leva tudo ao pé da letra, não leva tudo. Você precisa ser sensato nas coisas, né? Precisa orar. Existem coisas que são de ordens naturais, existem coisas que são de ordens espirituais. A Bíblia diz que quem é aquele que é da carne discerne coisas da carne, quem é do espírito discerne coisas do espírito. Então, você tem que orar. Agora, se algo está fora, você vê que está muito, aí você tem que orar. Se você não consegue, aí você tem que procurar um pastor, tem que procurar uma igreja e pedir ajuda, pedir socorro o quanto antes, porque isso é sério, isso pode levar, em alguns casos, à morte. Há casos que eu já ouvi de testemunhos, né, que eles falam assim, a pessoa vai, né, para esse centro e eles pagam. E eu quero dizer alguma coisa aqui, né, isso aí é dividido, irmão. A pessoa que faz
ela pega 30%, o macumbeiro que faz pega 30% e a vítima 40%. Tudo que você faz volta. Ela é de semeadura, meu irmão. O que se planta se colhe. Você está entendendo? E isso se a pessoa não tiver com Cristo, porque se tiver com Cristo não vai pegar nada. Mas existe. E aí eles perguntam, quer fazer mal, quer matar a pessoa como? Quer eletrocutada, afogado ou acidente de carro? O negócio é sério, não brinca com essas coisas não. Você que está me ouvindo aqui, não brinca com isso, leva na seriedade. Na seriedade. Espíritos malignos só temem a Deus. E Deus, ele habita onde? Dentro de nós, que somos cristãos. Então, se você é cristão, o Senhor habita dentro de você. E ser cristão não significa ser bom. Ser cristão não significa acreditar em Cristo. Ser cristão significa receber Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas, ser selado com o Espírito Santo e obedecer à palavra de Deus, tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais como se libertar sobre isso, né? Você identificou através desse vídeo os sintomas e descobriu, pastor, eu estou macumbado, foi feito um trabalho para mim, foi feito um despacho, e eu sei que há algo maligno trabalhando contra mim, contra a minha casa, eu não quero. Aí, existe um vídeo que eu coloquei aqui, irmão, que eu postei aqui, como desfazer macumba. Você vai pegar e você vai ver aquele vídeo, ele vai dar, eu vou estar te dando 7 passos para como você pode se libertar, né, dessas obras de macumbaria. Eu vou colocar aqui também na parte da descrição, depois você baixa ali e olha, você clica ali e vai direto ao vídeo, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos, né? Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem nesse momento, pessoas que estão conectadas em todo o Brasil e fora, Pai. Pessoas que o Senhor conectou aqui. Talvez essas pessoas estão sendo vítimas de uma obra de macumbaria ou já foram vítimas e libertas, mas, Pai, talvez há pessoas aqui que querem aprender para o ministério de libertação, para cuidar dos seus e se proteger. Que toda obra de macumbaria, toda obra de despacho, de feitiçaria, toda amarração, toda simpatia, tudo que foi feito com a intenção de prejudicar essas pessoas, eu desfaço agora no poderoso nome de Jesus. Eu mando para o inferno para nunca mais voltar, que saia em nome de Jesus. Declaro libertação sobre todas as pessoas que oram comigo neste momento, pedindo, Senhor, libertação. A tua palavra declarou que o Senhor veio para libertar os cativos e para destruir toda a obra do inferno. Que se desfaça da vida dessa pessoa, que se desfaça deste casamento, que se desfaça, Senhor, dessa saúde, da área financeira, da área sentimental, da área familiar, da área ministerial. Todas as áreas agora, Senhor, que sejam desfeitas as obras que foram feitas. Todo o espírito de ansiedade, de depressão, Senhor, de pânico, ataque de medo, Senhor, todo mal, saia em nome de Jesus. Declaro libertação para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Irmão, se você se sente que foi abençoado, se você sente que esse conteúdo te ajudou, e vai ajudar muito mais pessoas, eu vou te pedir, seja um evangelista do reino de Deus, me ajude a divulgar, deixa o teu like para o YouTube entender que o vídeo foi bom, foi relevante, aí o YouTube vai enviar para mais pessoas, e encaminha para pessoas que você sabe que precisam de uma libertação, tá bom? Eu sou o pastor André Iorra, eu te abençoo a você e a tua casa, em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmãos.